O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou hoje em depoimento ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, jamais mencionou qualquer tentativa de golpe de Estado. Tarcísio foi indicado como testemunha de defesa pelo próprio Jair Bolsonaro na ação penal que analisa se houve uma tentativa de golpe de Estado. Ele era ministro da Infraestrutura durante a gestão de Jair Bolsonaro. E além de negar qualquer tentativa de ruptura, por parte de Bolsonaro, no depoimento de hoje, Tarcísio também saiu em defesa do governo do ex-presidente. Ele afirmou que a administração de Jair Bolsonaro passou por 5 grandes crises e, mesmo assim, foi um governo de muitas reformas. Durante o depoimento à primeira turma da corte, Tarcísio afirmou ter se encontrado com Bolsonaro em diversas ocasiões, depois da derrota do ex-presidente nas eleições. Hoje prestaram depoimento as testemunhas de Anderson Torres, Jair Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira. Vamos então conferir quem deu depoimento a favor de Bolsonaro nesta sexta-feira. Ele que aparece na cara da arte que a gente preparou aí, com uma cara de bravo, olhando ali. Quem será que prestou depoimento? Temos lá Tarcísio Gomes de Freitas, que é o atual governador de São Paulo e talvez aí um futuro candidato à presidência da República. Tá só esperando uma indicação, tá só esperando o Bolsonaro liberar ali se apoia ou se não apoia, se vai apoiar a esposa, se não vai apoiar a esposa, se vai apoiar o filho. Tarcísio tá ali na cara do gol esperando. Se tocar para ele, ele chuta pro gol. Quem mais está ali com a gente também, que prestou depoimento? Síria? Bom, Renato Lima França, ex-subchefe de assuntos jurídicos da Presidência da República. Wagner de Oliveira, coronel do Exército, que trabalhou aí no Ministério da Defesa e também fez parte da comissão de militares que auditou a urna eletrônica. Giuseppe Dutra Janino, ex-secretário de Tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral do TSE. Portanto, são estes os nomes que falaram hoje a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. E na audiência de hoje, a defesa de Torres desistiu de ouvir o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Também o Beratan Sanderson, Marcos Montes, Sandro Nunes Vieira e Saulo Luiz Bastos. Vamos ver quem depôs hoje a favor de Anderson Torres. Portanto, vamos colocar aí na telinha para você quem são essas pessoas. O Anderson Torres está ali na tela. Quem depois foi senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. E ele também depõe a favor de Bolsonaro, é importante frisar essa questão. Senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. São os depoimentos aí, portanto, mais esses depoimentos em favor de Anderson Torres. Senador Ciro Nogueira, que aparece aí na imagem, inclusive, que está enfrentando problemas, porque depois do episódio com a ministra do Meio Ambiente, ele pode até enfrentar um processo de cassação. Já tem gente falando que pode ser que ele venha a ser cassado aí por agredir a ministra Marina Silva. E quem vai trazer o diário do STF para a gente agora é a Larissa Arantes, que fica em cima de todas as notícias de Brasília. Ô Larissa, o depoimento importante hoje aí foi, sem dúvida, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que defende Bolsonaro a todos os custos, mas parece, ao que tudo indica, está querendo uma fatiazinha do bolo de eleitores do ex-presidente, Então, André, era muito aguardado esse depoimento de hoje, Tarcísio seguiu ali o que a gente já esperava em relação a defender realmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí é interessante a gente observar, o que enquanto esse depoimento acontecia também, a gente, passado ali algumas horas, a gente viu a repercussão de uma entrevista de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está lá, licenciado do seu mandato na Câmara dos Deputados, que está lá nos Estados Unidos. A gente tem falado bastante dele, inclusive aqui em O Tempo News. E aí repercutia uma entrevista que ele deu para a revista Veja, dizendo,
falando sobre diversos assuntos, e um dos temas era justamente Tarcísio Gomes de Freitas. E aí ele é questionado, né, sobre Tarcísio e tudo mais, ele classifica ali Tarcísio como um excelente gestor, e que na avaliação dele, o que ele percebia é que Tarcísio iria buscar uma reeleição ao governo de São Paulo. E aí, por que eu estou citando isso, né? Porque, em público, por diversas vezes, Tarcísio Gomes de Freitas, ele nega que que o seu nome está colocado para a disputa de 2026, ele evita dizer, né, que já é um pré-candidato, inclusive sempre cita o ex-presidente Jair Bolsonaro como aquele que vai definir o próximo nome. E aí eu cito também a entrevista de Eduardo Bolsonaro, porque além de falar de Tarcísio Gomes de Freitas, Eduardo Bolsonaro diz que, se for uma missão dada pelo pai, Jair Bolsonaro, que ele não descarta ser o nome da direita para disputar as eleições presidenciais de 2026. Ele, uma entrevista extensa, ele também é questionado sobre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ele elogia a Michele, diz que ela tem um discurso que conversa muito bem com os evangélicos e com as mulheres, mas que diz isso, que se for uma missão dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele será, sim, candidato à presidência da República em 2026. Então, eu vejo, gente, que tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo nessa semana, né? Porque a gente viu muita repercussão, claro, dos depoimentos das testemunhas de defesa dos réus na ação penal da trama golpista, e é claro, né, porque de fato foi algo que dominou a nossa rotina aqui em Brasília. Na maioria dos dias nós tivemos audiências de manhã e de tarde, então isso de fato ocupou nosso tempo, ocupou nossa produção, mas para além disso, né, muita repercussão em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e em meio a tudo isso vem essa entrevista de hoje de Eduardo Bolsonaro, que teve muita repercussão aqui em Brasília e que casa aí com os demais temas, casa com os demais nomes que a gente viu ganhando destaque nesses dias, e hoje, claro, o nome do governador de São Paulo, pessoal. Pois é, Larissa, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o filho dele, o Tarcísio também, governador de São Paulo, eles costuram essa articulação política de uma forma muito delicada e minuciosa, vamos dizer assim, de forma cirúrgica. É tudo dito, mas não é dito. A manifestação que a gente mostrava agora há pouco aí no Rio de Janeiro, em que Bolsonaro participou, fez uma convocação e que o governador de São Paulo aparece, ele aparece ali com uma camisa azul, não a verde e amarela, como é tradição das pessoas utilizarem a camisa da seleção nos protestos a favor de Jair Bolsonaro. Ele está querendo dizer alguma coisa ali. O filho de Bolsonaro diz: se receber de meu pai essa missão, eu vou. Ou seja, há uma articulação muito grande em torno dessas atitudes subliminares que vem acontecendo ultimamente e que mostram: Bolsonaro só vai desistir ou só vai entregar alguém para ocupar o cargo dele na última hora. Ao que tudo indica, a minha opinião é essa: vai fazer como fez o atual presidente da República, Lula, que ainda tentou a candidatura de todas as formas que ele conseguiu tentar, ele tentou. Na última hora, indicou Fernando Haddad, que acabou perdendo as eleições. Mas nas entrevistas mais recentes, nas lives, nas conversas que Bolsonaro tem tido em entrevistas que tem concedido ultimamente, ele sempre fala que não é hora, que se ele entregar agora, ele está perdido. Ele mesmo comenta isso: se eu disser agora que eu tenho um candidato, já era, não tem mais jeito. Ou seja, é uma articulação que está sendo feita de uma forma muito minuciosa, né? Todo mundo fala, eles estão fazendo de qualquer jeito, estão fazendo bagunça, mas bagunça mesmo não tem nenhuma, né, Larissa? Eles estão fazendo de forma muito bem planejada, né?
Não, exatamente, André, assim, bagunça, né, eu acho que a gente não pode classificar dessa forma como você bem disse, né, as declarações, elas surgem nos momentos certos, usando os termos certos, e aí pensando, por exemplo, no próprio Tarcísio, né, é estratégico ele não falar publicamente, ou ele evitar cravar tudo isso, né? A gente vê, inclusive, todo mundo colocando ali como a decisão vai ser do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocando isso ali nas mãos do ex-presidente, porque a gente sabe, né, que quando o nome for de fato definido, o nome da direita, para a disputa do ano que vem, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, todos eles vão trabalhar para esse nome e tem um papel extremamente relevante e importante para essa transferência, entre aspas, de votos, né? Então, assim, cenas dos próximos capítulos, mas é o que você disse, inclusive ali sobre a cor da camisa, né? Tudo é pensado, tudo é estratégico e tudo na política tem um simbolismo muito forte. Então, é sempre importante a gente ficar atento também a esses pequenos detalhes, André, como você fez, porque sim, né? Pequenos detalhes no universo político também dizem muito, sem falar nada, eles dizem muito, né, André?